E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de revisão. Nesse vídeo aqui estaremos revisando a aula 17. Então, solta a vinheta. Então vamos lá pessoal, nessa aula aqui nós estamos introduzindo a primeira lei de Newton, o princípio da inércia. Para isso foi feita então uma pequena revisão novamente sobre a ideia de quantidade de movimento ou momento linear. A quantidade de movimento é definido como a massa vezes a velocidade de um objeto. Isso é uma grandeza vetorial. É retomado também a ideia de conservação da quantidade de movimento. Conservação é um dos princípios fundamentais da física. E a quantidade de movimento é uma dessas grandezas que se conserva. Ou seja, a quantidade de movimento inicial ela tem que ser igual à quantidade de movimento final, sempre que um sistema estiver isolado de ações externas. As leis de Newton são uma contribuição de um cientista britânico chamado Isaac Newton. Em 1687, Newton publicou um livro chamado Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Esse livro descrevia as três leis de Newton, a lei da gravitação universal e desenvolvia também uma ferramenta matemática chamada cálculo. Essa ferramenta matemática ela foi fundamental para que se pudesse desenvolver essas leis. Porém, a ideia de inércia ela vem sendo definida anteriormente a Newton por dois outros cientistas, Galileu e Descartes. Ambos já tinham uma concepção do que era a inércia, porém essa concepção era apenas teórica. Então aqui nós temos uma passagem de uma carta de Galileu, onde ele descreve mais ou menos o que seria posteriormente transformado em lei da inércia, dizendo que todo movimento tem uma tendência de se manter o seu estado atual. E aqui nós temos então a primeira lei de Newton, ou chamada de lei da inércia. Todo corpo permanece em seu estado de repouso ou de movimento uniforme, em linha reta, a menos que seja obrigado a mudar seu estado por força que atuem sobre ele. Deixa eu tentar dizer de uma outra forma. Todo corpo tende a manter o seu estado atual, até que ele seja compelido, até que ele seja forçado a sair desse estado. Como que eu posso forçar um objeto a mudar o seu estado de movimento? Aplicando sobre ele uma força. Então, a ideia da inércia diz que todo corpo que está em repouso, que é um dos estados de movimento, se manterá em repouso se nenhuma força for aplicada sobre ele. A mesma coisa vale para todo objeto que se encontra em movimento retilíneo uniforme. Se eu estou em movimento retilíneo uniforme e não existe a ação de uma força sobre mim, eu nunca vou mudar o meu estado de movimento, que é o movimento retilíneo uniforme. Então, daqui nós temos duas ideias. A ideia de equilíbrio estático, quando a velocidade do objeto é igual a zero, ou o equilíbrio dinâmico, quando a velocidade de um objeto é diferente de zero, porém é constante. Nesses dois casos nós temos então a lei da inércia, porque nesses dois casos a força resultante que atua sobre o corpo ela é igual a zero. Se a força resultante é igual a zero, não há impulso. Se não há impulso, não há variação da quantidade de movimento. Se não há variação da quantidade de movimento, o estado de movimento não sofre alteração. Tá bom, falei, mas onde nós podemos observar o efeito da inércia? Se uma pessoa está andando de skate, ela está se movendo juntamente com o skate. E aí no meio do caminho dela, ela encontra um degrau ou uma pedra que faz com que o skate trave. O que vai acontecer com a pessoa que está em cima do skate? Ela vai travar junto com o skate? Ou ela vai continuar o seu movimento para frente e dessa maneira sair de cima do skate? Acredito que intuitivamente todos saibam que a resposta correta para essa pergunta é a segunda opção. As pessoas vão sair de cima do skate. Então aí está uma demonstração do que é a inércia. Apesar do skate ter o seu estado de movimento alterado, você em cima do skate não tem, porque sobre você não foi aplicado nenhuma força. A força parou o skate e não parou você. Então você, por inércia, tende a manter o seu movimento original.
Isso é o que Newton tentou nos passar com a primeira lei. Esse mesmo efeito é o efeito que faz com que você desequilibre dentro de um ônibus quando o motorista pisa no freio, quando você sente que está sendo jogado para o lado esquerdo, se estiver dentro de um carro fazendo uma curva para o lado direito, entre outros exemplos. Aqui na sequência veio uma ideia tentando estabelecer uma relação entre inércia e massa, dizendo que um carrinho de compras vazio é mais fácil de se empurrar do que um carrinho de compras cheio. Essa ideia até faz um certo sentido, na minha opinião. Porém, aqui cabe dizer que existe uma outra grandeza física que trata especialmente disso. Se chama momento de inércia. O momento de inércia está diretamente associado com a massa de um objeto, sim, porém ele também está associado com o formato desse objeto. A ideia é que um momento de inércia muito grande significa que é mais difícil fazer aquele objeto iniciar um movimento. E um momento de inércia pequeno significa que é mais fácil fazer esse objeto iniciar um movimento. Temos aqui então o nosso primeiro quiz. Em uma estrada retilínea, um carro e um caminhão estão se movendo com velocidade constante de 60 km por hora, na mesma direção e sentido. Qual dos dois veículos apresenta a maior quantidade de movimento? A maior quantidade de movimento, quando dois corpos têm a mesma velocidade, é aquele que tem maior massa. Quem tem maior massa, um carro ou um caminhão? Um caminhão. Então, resposta correta, letra B. Quiz número 2. Durante uma aula de física, 3 alunos foram convidados a escrever uma frase sobre o princípio da inércia. Qual delas é coerente com a proposta? Aluno A. Se nenhuma força age sobre um corpo, acredito que seja isso, ele obrigatoriamente está em repouso. Não, isso não está totalmente correto. Se nenhuma força age sobre um corpo, ele pode ter 2 estados de movimento. Ele pode estar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Essa é a definição da primeira lei de Newton. Aluno B. Se um corpo apresenta movimento retilíneo uniforme, a resultante das forças que agem sobre ele é nula. Correto. Isso está de acordo com a primeira lei de Newton. Na primeira lei de Newton, a força resultante que atua sobre um corpo ela é igual a zero. Com isso, eu posso estar em repouso ou eu posso estar em movimento retilíneo uniforme. E aluno C, se um corpo está em repouso, certamente não está sujeito à ação de nenhuma força. Errado, gente. Muito cuidado aqui. Uma força e força resultante são coisas completamente diferentes. Um corpo que está em repouso sobre uma superfície plana, por exemplo, está sujeito a 2 forças, força-peso e força normal. Porém, a resultante dessas forças é igual a zero. Então, resposta correta, letra B. Temos aqui o nosso primeiro exercício. Indique V para verdadeira e F para falsas para as afirmações a seguir, de acordo com o princípio da inércia. O lápis que está em repouso sobre a mesa do professor permanecerá nesse estado enquanto a resultante das forças que agem sobre ele não se alterar. Correto, pessoal. Se o objeto está em repouso, significa que a força resultante que atua sobre ele é zero. Se ela não for alterada, então ele vai continuar em repouso. Quando um objeto está em repouso e permanece assim, a resultante das forças que agem sobre ele é nula. Sim, correto, foi justamente o que eu disse na questão anterior. Um corpo se movimenta para sul em trajetória retilínea com velocidade constante 10 metros por segundo. Se a resultante das forças que agem sobre ele permanecer nula, ele continuará se movimentando para o sul em trajetória retilínea com velocidade constante de 10 metros por segundo. Correto. Se não existe força resultante atuando sobre o corpo que está em movimento, ele não muda o seu movimento. Não mudar o seu movimento significa continuar sendo 10, continuar sendo para o sul. E a última, uma bicicleta está estacionada em uma rua. Permanece em repouso porque a resultante das forças que agem sobre ela é nula. Portanto, a bicicleta está em equilíbrio estático. Correto, né? Se a força resultante é zero, não muda o estado de movimento. Se já estava em repouso, permanece em repouso. E repouso é um tipo de equilíbrio chamado de estático. Exercício número 2. Considere os seguintes estados de movimento.
movimento retilíneo uniforme, movimento circular uniforme, movimento circular uniformemente variado, movimento retilíneo uniformemente variado. Se a resultante das forças que atua sobre um corpo é nula, esse corpo pode estar obedecendo a primeira lei de Newton. 1, 2, 3, 1 ou 4, 1 ou 2 ou ainda 3. Aqui eu acredito que seja para você marcar a verdadeira. A verdadeira é a 1. Para que eu respeite a primeira lei de Newton, eu preciso estar em movimento retilíneo uniforme ou em repouso. E a única opção que nós temos aqui é movimento retilíneo uniforme. E aqui nós temos mais uma questão. Em nosso cotidiano, podemos observar o princípio da inércia em várias situações. Uma delas é quando andamos de ônibus ou trem. Pensando nessa situação, responda: por que quando o ônibus breca, os passageiros vão para a frente? Brecar é pisar no freio. É a mesma ideia do skate. Quem breca é o freio. Quem sofre a ação de uma força externa é o ônibus. Então, quem vai mudar o estado de movimento inicialmente é o ônibus. Você vai tentar manter o seu estado de movimento. Se o ônibus estava indo para frente, você tem uma tendência de continuar indo para frente. E letra B, quando o trem entra em movimento acelerado e uma pessoa em seu interior inclina seu corpo para trás, é porque existe uma força puxando essa pessoa? Esse porquê aqui é separado, tá? Só uma observação. Não existe uma força puxando a pessoa. O que existe é, se eu estou em repouso, eu tenho uma tendência em se manter em repouso. Quem está sendo acelerado para frente, novamente, é o trem agora, e não você. Você vai fazer uma tentativa de se manter no estado em que você estava anteriormente. E aqui, para finalizar, qual o elo entre o princípio da inércia com a quantidade de movimento? Quando estamos analisando a primeira lei de Newton, ou seja, a lei da inércia, significa que a quantidade de movimento não sofre variação. Essa é a ligação entre essas duas coisas. Muito obrigado pela sua atenção e tenha um ótimo dia. Valeu!